Faz um resuminho, só para a turma entender um pouquinho, de você, o garoto que aos 15 anos de rádio saiu de Osasco para ir para o Rio de Janeiro, trabalhar em rádio, depois televisão, publicidade, depois televisão de novo, fez esse estrago todo, e o ano que vem é o enredo da Beija-Flor, no Carnaval. Faz um resuminho de quem é esse homem. Rapidinho, vou baixar um pouquinho só a idade aí, para explicar por que eu acabei caindo nessa história. Né? Eu nasci lá em Osasco, e eu acho que esse negócio de dentista tem muito a ver com a publicidade. A gente estava lá fazendo uma conversa na SPM, e tinha um monte de pessoas que o pai queria que fosse dentista, e eles viraram publicitários. Se eu ficasse em Osasco, eu seria dentista. Meu pai era dentista. O que aconteceu assim, meu pai era dentista, mas o sonho do meu pai, na realidade, era ser cantor. E ele era calouro, ele ia constantemente ao rádio. E ele cantava tão mal que para se perseguir, ele se especializou no violão. E eu ia com meu pai para a rádio quando eu tinha 4 anos de idade. E aquilo me fascinava muito, aquele mundo. Eu, todo sábado eu vinha aqui na Rádio Cultura, um programa chamado Peneira Rodini. Eu via meu pai fazendo aquilo, mas meu pai morreu aos 7 anos de idade. Mas eu fiquei com aquela coisa do rádio, eu fiquei vendo o cara operador mexendo naqueles botões das mesas de controle. Eu levava o script para casa, com 4 anos de idade, não sabia ler, mas tinha aquele negócio lá, via que as pessoas acompanhavam aquilo. Quando eu descobri lendo, eu comecei a ler aqueles scripts e achei que era aquilo que eu queria fazer. Mas infelizmente eu tive que estudar, fazer uma questão de coisas e tal, e aos 15 anos eu resolvi que eu ia correr atrás disso aí. E como eu tinha no Rio de Janeiro 3 assim, possibilidades de me aproximar com o rádio. Uma delas era através da minha tia, que era cantora, cantava na Rádio Continental, e ela havia casado com o Zé Permínio, de um conjunto chamado Quatro Ases e um Coringa, que cantava na Rádio Nacional. E o meu tio Zéito, que tinha uma editora, chamada Editora Assunção, que foi à falência, mas ele descobriu 2 autores, Nelson Rodrigues e Dias Gomes. Não é mole, não. Não era mole. Então eu fui atrás deles lá. E a primeira coisa que aconteceu é que o meu tio me levou o Dias Gomes, era diretor da Rádio Clube do Brasil. Meu tio me levou para o Dias Gomes e eu resolvi pedir para ele uma oportunidade. Ele perguntou: o que você quer fazer? Eu digo: eu quero aprender o que você faz, eu quero ser diretor de rádio. Você, com 15 anos de idade, você quer ser diretor? Você não quer aprender outra coisa? Não, diretor. Então, deixou lá e falou assim: olha, você fica me olhando, me observando aí. Então, todas as coisas que o Dias fazia, eu ia atrás. Ele ia no banheiro, eu ia atrás. Subia no telefone e ia atrás. Onde o Dias fosse, eu ia atrás. Um dia o Dias estava andando na Avenida Rio Branco e olhou para trás: sai daí, Tony! Eu não estava. Não tinha ninguém lá. Ele chamou meu tio e falou assim: olha, leva esse garoto embora daqui, porque, pô, eu não aguento mais. Não tem jeito, daqui a pouco ele está no meio da cama, entre eu e a Janete Kleber. Tira esse cara daí. E aí ele me arranjou para ir para a Rádio Roquete Pinto, que tinha naquele momento um curso de rádio, na Prefeitura do Rio de Janeiro. E eu fui para o curso de rádio da Roquete Pinto, e eu comecei a escrever, comecei a ensaiar, dirigir. Em meses eu tinha um certo domínio daquela situação, mas de repente apareceram aqueles homens de cinza, terno cinza, aquela coisa assim. Quem são vocês? Era o departamento de propaganda da Todd. E pô, o que vocês querem? Nós queremos contratar você para escrever um programa para as pessoas da sua idade na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, contratada pela Todd. Uma vez por semana, a gente tem acompanhado o seu trabalho aqui, queremos que você faça isso. Ou seja, então, você estava começando a tal história de produção de conteúdo. Eu comecei, foi a produção de conteúdo. Cliente. Exatamente. E eu fui lá para a Rádio Nacional, e trabalhando para a Todd, não para a Rádio Nacional, mas também durou muito pouco tempo, porque um dia apareceu lá o Manuel de Nóbrega, e me informaram que ele estava lá recrutando pessoas para a abertura da Rádio Nacional de São Paulo. Minha família morava aqui, minha mãe morava aqui, todo mundo morava aqui. Eu fui atrás
atrás do Nóbrega e disse para ele que eu gostaria de vir para São Paulo, e disse para ele que eu era paulista, e ele me perguntou onde é que eu morava. Eu falei que eu morava minha família morava na Avenida Pompeia, e ele me disse que a mulher dele fazia cabelo na Avenida Pompeia, no Instituto de Beleza. Eu falei, eu sou da minha tia. E aí grudei no Nóbrega e acabei vindo para São Paulo em 1952. Eu vim trabalhar na Rádio Nacional de São Paulo junto com o Manuel de Nóbrega. Como é que você foi parar na publicidade? Bom, primeiro já o Todd era produção de conteúdo. Eu comecei na publicidade, daí vim para cá. Em 52, eu vim com o Nóbrega e eu comecei a olhar a televisão, me fascinava, aí já estava inaugurado, eu assistia, como ela tem no livro, chuvisco. Acabava a televisão e ficava, vai aparecer alguma coisa aí, eu ia na casa dos amigos, não tinha dinheiro, ia na casa dos amigos, amigos da minha mãe, para ver a novela. E eu escrevia para o Nóbrega e os quadrinhos para a hora do almoço. E um dia eu estou na discoteca da Rádio Nacional e recebo um telefonema. Aqui a secretária Teófilo Barros Filho, um minutinho, o doutor Teófilo quer falar com o senhor. Eu atendi o telefonema e disse, olha aqui o Teófilo Barros Filho, nós queremos que você venha aqui amanhã para ter uma reunião com o Cassiano Gabos Mendes e comigo, às 6 horas da tarde, mas você não avise ninguém. Não fale com o Nóbrega, não fala com ninguém. Você vem para cá, temos uma reunião. Eu achei que aquilo era um trote, porque o pessoal que estava ali na rádio descia ali para comer um cachorro quente, um bife milanesa na sala da Paulista. E o pessoal estava sempre achando, preciso fazer televisão, falava que isso é sacanagem de alguém, especialmente do locutor Eli Lacerda, que gostava de fazer brincadeiras comigo. Mas eu fui no catálogo da Telefônica e verifiquei que o telefone era o telefone da TV Tupi, aqueles associados do Sumaré. E aí eu liguei de volta. E fiquei muito feliz de constatar que a voz era da secretária. Eu falei assim, olha, eu queria confirmar o encontro com o doutor Teófilo, assim, olha, o senhor compareça ao doutor Teófilo, é muito pontual. Ele falou, opa, tem uma coisa aí. Fui lá no dia seguinte, e estava o Cassiano, que eu não conhecia, tinha muito respeito, e sabia que era um jovem, um diretor artístico da primeira emissora de televisão no Brasil, e os dois estavam reunidos. Para mim era muita coisa, eu não imaginava aquilo ali. Disse, olha, aqui temos um contrato para você assinar, temos acompanhado os seus programinhas na rádio, queremos que você faça televisão, você assina aqui embaixo e sabemos quanto você ganha na Nacional, 6 vezes mais você vai ganhar aqui, assina aqui embaixo, só que tem uma coisa, não pode falar com o Nóbrega, não pode sair daqui da sala, larga, ou pega ou larga, não tem conversa. Eu pensei na situação difícil da família, minha mãe, tal, da graninha que podia aparecer, e tal, e assinei o contrato. Daí, logo depois, por conta do dinheiro que eu ia receber, eu andava de ônibus, peguei um táxi, fui na casa do Nóbrega, avisar o Nóbrega que eu tinha assinado o contrato com a Tupi, e o Nóbrega botou porta fora da casa dele, com razão. E tinha um cachorro que ele tinha, ele botou o nome de Boni, o cachorro dele. Aconteceu que depois nós ficamos amigos, isso passou, e o Nóbrega foi muito importante, me ensinou muita coisa, eu aprendi a escrever, a ser conciso. O Nóbrega me ensinou muito, me deu liberdade, inclusive, de algumas vezes escrever alguns programas que ele assinava e às vezes ele escrevia alguma coisa e deixava eu assinar. Então foi uma história muito boa. O Carlos Alberto foi, naquele dia nós temos a mesma idade, nós almoçávamos juntos quase todo dia, trocávamos ideias sobre como escrever programa para a rádio. Mas aí eu fui para TV Tupi, Rádio Tupi, fazendo o programa do almoço na rádio, e de noite, em 53, quando eu tinha apenas 18 anos de idade, a Tupi cometeu a doce imprudência de me colocar no ar às terças e quintas-feiras, depois do Repórter Esso, fazendo uma comédiazinha de 15 minutos, que na realidade era uma merchandising, que chamava-se Família Sears. Eu tinha que escrever uma história que desfechava na venda de um produto da Sears.
E eu não sabia nada de publicidade, não tinha noção do que era aquilo, mas escrevi a historinha e deve ter sido um sucesso danado, porque a Sears fez uma festa, assim, contava uma história que vendia uma pipoqueira, contava uma história que vendia um rolo de pintar não sei o quê. Era Maria Vidal, Walter Sturt, era um sucesso enorme. Depois do Repórter Extra, nessas quintas-feiras, às 8 horas da noite, um babaca aqui de 18 anos de idade escrevendo isso. Aí você foi convidado para ir para Lintas? Ou... Não, aí nesse momento inaugurou a TV Paulista, e o Roberto Cotiel foi convidado para ser diretor da TV Paulista. Então ele me disse o seguinte: olha aqui, vem trabalhar comigo, porque na Paulista você pode fazer tudo. Pode mexer à vontade, pode escrever, pode ensaiar, pode apresentar, faz o diabo. Não está sujeito a restrições da TV Tupi. Então eu acabei indo com o Roberto Cotiel para trabalhar lá. A televisão paulista era uma coisa assim muito pobre. Se imaginar o tamanho da estação, depois que fechou, o japonês montou uma tinturaria lá, mas não dava, era muito pequenininho. E ali na Paulista tinha uma outra coisa, que a gente trabalhava, mas não recebia. Então você tinha que receber em permuta. Você chegava lá no final do mês, o cara pode escolher, tem pneu, tem carro, tem casemira máxima, uso interno. E tinha, eu me entendei com uma coisa, passagem do Expresso Brasileiro. Então eu pegava um carnê, sábado eu ia ali na frente da Ipiranga e comprava um ônibus. Fechava o ônibus, ficava, meu, tem lugar, estava lá, estava lotado, mas eu tinha na porta, vendia com desconto. Então, a gente podia fazer isso aí. Nesse momento, desse desespero que eu fiz essa aposta com o Roberto e a TV Paulista não decolou, aí eu comecei a trabalhar com um sujeito chamado, o Roberto Cotiel continuou muito meu amigo, chamado José Escatena. Então, eu fui trabalhar lá na RGE, junto com ele, fazendo umas coisinhas lá, e bicos e tal, e aí me disseram o seguinte: olha aqui, tem um cara aí, que chama-se Rodolfo Lima Martensen, está precisando de um chefe do departamento de rádio da Lintas. E eu me apresentei e ele achava que eu era muito moço. Estava naquele tempo, ele tinha acabado de iniciar a SPM, e disse: não, você está muito moço para fazer isso aí. Mas conversamos, e depois da conversa eu saí, em 2 horas de conversa, eu fui contratado por RTV da Lintas, isso em 1955, e aí eu comecei a virar seu colega. O Rodolfo Lima Martensen foi o Petit da tua vida, como o Petit foi para mim, não? Foi exatamente isso aí. Foi uma coisa muito importante. Eu tenho uma gratidão muito grande pelo Lima, porque eu, com a perda do meu pai, 7 anos, minha tentativa do Rio, toda essa coisa, além de tudo aquilo que eu aprendi com ele, como publicitário, ele me ensinou alguns valores de vida muito importantes. Ele me colocou umas coisas éticas na minha cabeça, que eu passei a usar constantemente. Eu sempre digo que muito daquilo que existe na TV Globo e na própria estrutura da TV Globo, em condições do meu relacionamento com os profissionais, tudo isso eu trouxe do Rodolfo Lima Martensen. O Rodolfo Lima Martensen ele foi para mim não só um professor de publicidade, mas ele foi um professor de vida. Ele me ensinou a ter valores que, infelizmente, eu não tinha podido adquirir da família ainda. Foi um cara super legal.